Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao módulo 5 do nosso curso de reabilitação das lesões do complexo do ombro. Nesse módulo 5, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento das rupturas do manguito rotador. Bem, iniciando um pouco com a epidemiologia dessas lesões, sabemos que de 30 e 60% da população acima dos 60 e 80 anos, respectivamente, terão alguma lesão do manguito rotador. Nos Estados Unidos, estima-se que sejam realizadas 450 mil cirurgias por ano, somente relacionadas a reparos do manguito rotador, levando então a um gasto que excede a 7 bilhões de dólares ao ano. Nos últimos anos tem sido notado um aumento de 600% do número de reparos artroscópicos, sendo que 95% de todos os reparos atualmente nos Estados Unidos são feitos de maneira artroscópica. Como eu vou falar mais à frente, atualmente principalmente dois novos estudos têm demonstrado que o tratamento conservador, mesmo nas rupturas totais do manguito rotador sintomáticas, parecem ter uma certa indicação. Mas mesmo assim, o reparo artroscópico atualmente é o tratamento mais utilizado para esses pacientes. Estima-se que 65 a 70% de todas as dores do ombro têm envolvimento de alguma forma com os tendões do manguito rotador. Claro que nem todos esses pacientes apresentam rupturas desses tendões. Podem apresentar tendinopatias ciacionais, como nós vamos falar em breve. Porém, muitos deles já apresentam algumas rupturas parciais ou totais. Porém, algo muito interessante é que mesmo alguns pacientes com rupturas completas do manguito rotador são assintomáticos. Até 40% de sujeitos que apresentam rupturas completas podem ser assintomáticos. Porém, algo que a gente tem que compreender é que o tamanho das rupturas dos pacientes sintomáticos tendem a ser 30% maior do que aquelas de pacientes assintomáticos. Então, quanto maior for o tamanho dessa lesão do manguito rotador, provavelmente há um aumento da chance desse paciente ser sintomático. E algo muito importante também é que estima-se que num período de quase 3 anos, até 50% das rupturas assintomáticas tornam-se sintomáticas. Nesse sentido, é muito importante, pessoal, a partir do momento que você tem um paciente que foi indicado para um tratamento conservador e que apresenta rupturas do manguito rotador e você deu alta a esse paciente, ele tem que estar ciente que é importante continuar o seu programa de exercício, porque há sim alguma probabilidade desse paciente se tornar sintomático no futuro. Esse slide eu acredito que seja um dos slides principais dessa aula. Ele já foi discutido previamente no módulo anterior e ele traz para a gente o modelo atual de tendinopatia do manguito rotador que foi proposto pela Jill Cook em 2009. Então, nesse modelo, os autores foram bem felizes em mostrar que o processo que leva às rupturas do manguito rotador, ele acontece através de um contínuo de lesão. Então, a partir do momento que você tem um tendão normal, um tendão íntegro, que é submetido a um aumento de forças, a uma sobrecarga intensa, sem dado o seu devido intervalo de repouso, esse tendão pode começar a desenvolver o que nós chamamos de tendinopatia reativa. Na tendinopatia reativa, então, há uma proliferação de caráter não inflamatório de células e da matriz extracelular do tendão. Essa proliferação vai causar o aumento da espessura desse tendão, que já vai fazer com que o mesmo possa se tornar sintomático, além de reduzir o espaço subacromial e favorecer então a sua compressão. Se esse processo não for revertido, se não for reconhecido que esse tendão está em sobrecarga e for feito as medidas adequadas, esse processo pode evoluir para o que os autores chamaram de tendon disrepair. Nesse processo agora há um aumento da produção de proteoglicanas e colágeno. Sabemos que as proteoglicanas elas são hidrofílicas, atraem água para dentro do tendão. Esse tendão vai começar a inchar cada vez mais e vai começar a ocorrer toda a desorganização da matriz e a desorganização das fibras de colágeno. Esse processo, ainda quando bem reconhecido, ele
a chance desse tendão, nós conseguimos modificar a estrutura dele para que ele volte à sua condição normal, ainda é muito alta. Porém, novamente, se esse processo continuar e nada for feito, a chance de evoluir para um processo degenerativo desse tendão é muito grande. No processo degenerativo agora, começa a existir todo o que nós chamamos de um processo de neovascularização e neoinervação, que nada mais é do que uma tentativa desesperada do corpo tentar reparar esse tendão que está cada vez mais fragilizado. Porém, essa nova neovascularização e neoinervação faz com que esse tendão se torne cada vez mais sintomático. Além disso, começa a existir áreas áreas em que as células começam a morrer, começa a ter necrose dentro do tecido e ele se torna então cada vez mais frágil. Nesse processo, quando o tendão ele já está muito degenerado, a probabilidade dele retornar à sua função normal é cada vez menor. Então, o nosso papel é tentar através do nosso exame do nosso paciente, do nosso exame clínico, utilizando todo o nosso raciocínio, tentar determinar em qual fase esse tendão se encontra, para que nós possamos, então, indicar ou não o tratamento conservador para esse paciente. Algo que eu acho que é muito importante para o fisioterapeuta ter o conhecimento, e infelizmente, muitas vezes, esse conhecimento não nos é passado, refere-se aos tipos de classificação de qualquer que seja a lesão, mas especificamente nesse curso das lesões do manguito rotador. Por que isso é tão importante? Porque quando você vai conversar com um cirurgião ortopédico ou o próprio clínico, ele vai falar essa língua com você, né? E é muito importante a gente entender essas classificações, porque isso vai ditar se a melhor escolha para esse paciente é o tratamento conservador ou se não, ou se é o tratamento cirúrgico. Nós temos que reconhecer isso, porque cada vez mais o fisioterapeuta tem sido um profissional de atenção primária. Cada vez mais eu recebo na minha clínica pacientes que chegam com seus exames e muitas vezes não passaram por um médico. Então você tem que estar apto, tem que ter o conhecimento de reconhecer se esse paciente tem de fato condições de seguir um tratamento conservador ou se ele deveria ser encaminhado para o médico. Então, inicialmente, vamos falar sobre as classificações das rupturas parciais propostas por Hillman em 1990. Mas o que seria, então, uma ruptura parcial? A ruptura parcial do manguito rotador, ela acontece quando a espessura do tendão não está totalmente comprometida. Então, o tendão ele começa a sofrer lesões, sejam na sua face interna, que nós chamamos, então, de lesões articulares, ou na sua superfície externa, que nós chamamos de superfície bursal. Nós sabemos que as lesões da superfície bursal, elas acredita-se, né, que elas sejam causadas principalmente pelo impacto subacromial, que é aquele impacto então, que nós conversamos previamente, na qual há o choque das estruturas do manguito rotador contra o acrômio e o arco coracromial. Já as lesões que ocorrem na superfície articular acreditam que elas sejam oriundas principalmente do impacto interno, ou aquele impacto póstero superior da glenoide, que nós conversamos também, que é mais comum nos atletas arremessadores, que agora o paciente começa a relatar dor principalmente na região posterior do ombro, na fase de arremesso, na fase de armação do arremesso. Além disso, também podemos encontrar as lesões, as rupturas intratendíneas, na qual agora a lesão começa a ocorrer no meio do tendão. E acreditamos que essas lesões sejam mais características de overuse, né, de sobrecarga, do uso exagerado do membro e também por alguns fatores genéticos que a pessoa possa apresentar. Sabemos que essas lesões, por característica, elas apresentam baixa probabilidade de resolução espontânea, porque a partir do momento que inicia-se o processo da lesão, isso acaba tornando o meio propício para o processo inflamatório da região. É como se tivesse lá uma pequena lesão e o tempo todo o corpo reconhecendo essa lesão e tentando tomar alguma medida para que ela seja reparada. Nós vamos ver que é mais comum as rupturas totais serem assintomáticas do que as rupturas parciais.
Outra classificação muito utilizada é a classificação de Herrmann de 1991. Nessa classificação agora refere-se às rupturas totais. Então agora toda a espessura do tendão está comprometida. E a sua classificação vai de acordo ao número de estruturas que foram comprometidas. Então, a classificação mais comum seria a classificação dos estágios 1A e 1B, na qual somente o supraespinhal está comprometido. No estágio 2, seriam então as lesões do supraespinhal e do infraespinhal, que é a segunda mais comum. E na terceira, no estágio 3, seriam então as lesões mais maciças, na qual o supraespinhal, infraespinhal e subescapular estão envolvidos. Algo fundamental também para o fisioterapeuta compreender refere-se à taxa de falha do reparo. Embora cada vez mais estudos e técnicas tenham sido desenvolvidas de reparo do manguito rotador, seja por via aberta ou por via artroscópica, ainda as taxas de falha do reparo são altíssimas. E nós sabemos que quanto mais estruturas forem comprometidas, ou seja, quanto mais avançado for o estágio da lesão, maior vai ser a probabilidade de falha do reparo, sendo que nas lesões maiores do supraespinhal infra e subescapular, a falha do reparo chega até 70%. Outra classificação também refere-se ao padrão dessa lesão. Então nós temos as chamadas lesões do crescente, que é quando o tendão começa a se desinserir do seu ponto de fixação. Nessa cirurgia, o cirurgião simplesmente pega a região que foi retraída e traciona ela até conseguir reinseri-la no tubérculo maior, no caso do supraespinhal. Temos também as lesões chamadas lesões em L e lesões L reversa. Agora, nessa lesão, existe um traço longitudinal, ou seja, existe uma lesão intratendínea e também um pedaço que foi desgarrada do tubérculo maior. Nesse caso, o cirurgião ele precisa suturar primeiro o tendão e, em seguida, reinseri-lo no seu ponto de fixação. Temos as lesões em U, na qual agora o tendão ele se desinsere, mas ele também rompe num traço longitudinal. Novamente, o cirurgião precisa agora suturar esse tendão e, em seguida, reinseri-lo no seu ponto de fixação. E temos também as lesões maciças. É nessas lesões que são maiores, na maioria das vezes elas estão muito retraídas e essas lesões, na maioria das vezes, não são passíveis de reparo. Acredito que talvez a classificação mais usada e mais falada, e muitas vezes elas até vêm nos laudos, né, que recebemos de exames de imagem, seja a classificação de Coffield. Nessa classificação, o que os autores fizeram foram propor graus para as rupturas totais de acordo com o seu tamanho. Então, temos que as lesões grau 1 ou lesões pequenas são aquelas de, no máximo, até 1 centímetro. Então, novamente, são lesões totais, rupturas totais, ou seja, toda a espessura do tendão foi comprometido, mas agora é uma lesão ainda pequena, menor do que 1 centímetro. As lesões médias são as lesões de 1 a 3 centímetros, lesões grandes, ou grau 3, de 3 a 5 centímetros, e lesões grau 4, ou lesões maciças, lesões maiores que 5 centímetros. Então vejam que quanto maior é o grau da lesão segundo essa classificação, provavelmente mais tendões estão envolvidos. Se o cirurgião nota que o padrão da lesão seja um padrão de superior para posterior, provavelmente as estruturas comprometidas serão o supra e o infra. Se é um padrão de superior para anterior, provavelmente as estruturas serão o supra e o subescapular. 45% das rupturas pequenas são sintomáticas, enquanto que até 60% das rupturas médias e grandes são assintomáticas. Essa referência, então, vai de acordo com aquele trabalho prévio que eu mostrei para vocês, e que quanto maior o tamanho da lesão, provavelmente maior a probabilidade da lesão se tornar sintomática.
Algo que vocês devem estar se perguntando é como pode uma pessoa com ruptura total do manguito rotador ainda ser assintomática, né? E quando eu falo assintomática é que esse paciente ele não sente grandes dores, não é uma dor que o incomoda muito e além disso ele não notou ainda um déficit funcional importante, ele ainda consegue elevar seu braço, consegue realizar a maioria das suas atividades funcionais. Pode perceber um déficit de força, mas nada muito importante. Mas então, como que esses pacientes continuam então funcionais, né? Burkhardt, que é até hoje um dos maiores pesquisadores, é um cirurgião ortopédico de maior renome mundial, ele, nesse estudo clássico publicado na Arthroscopy em 1993, ele traz para a gente esse conceito, que é o conceito do rotator cable. Então, o que ele mostra, o que ele verificou nesse trabalho, um trabalho anatômico, né, com cadáveres? Que o manguito rotador, ele apresenta um espessamento fibroso, que seria aqui nessa imagem assinalado aqui pela letra C, que une todos os tendões do manguito rotador. Então, essa estrutura ela é fundamental porque ela transfere as forças geradas por um músculo do manguito rotador para todos os outros. Isso é fundamental para manter a estabilidade da articulação. Lateralmente ao rotator cable, que é esse cabo, então o cabo dos rotadores, existe uma área mais fina, mais fibrosa, menos fibrosa, que ele denominador como região do crescente. O que os autores viram? Que naqueles pacientes que apresentavam lesões que se estendiam somente na região do crescente, a estabilidade do manguito rotador era preservada. Agora, naquelas lesões que se estendiam até a região do rotator cable, os force couples do manguito rotador eram comprometidos e a estabilidade articular não era mais preservada. Então isso é fundamental para muitas vezes justificar o tratamento conservador desses pacientes. Se é um paciente mesmo com uma ruptura total, mas que apresenta uma boa capacidade funcional, com certeza o tratamento conservador acaba sendo a melhor opção para esse paciente. Outra classificação importante, ainda pensando nas rupturas totais do manguito rotador, é a classificação proposta por Warner em 2001, que se refere à qualidade do tecido, à qualidade do músculo. Nós sabemos que quanto mais crônica for essa lesão, quanto mais tempo esse paciente tiver essa lesão, maior é a chance de se observar infiltrados de gordura dentro desse músculo. E quanto mais infiltrado de gordura no músculo, menor é a capacidade funcional desse paciente. Além disso, o tendão desse paciente com lesão crônica também começa a ter uma característica mais gelatinosa e pior vai ser o prognóstico desse paciente após o reparo. É muito difícil, é muito baixa a probabilidade de um paciente num grau severo de infiltrado de gordura ser submetido a um reparo e esse reparo se manter após alguns meses. A chance de falha do reparo acaba sendo muito alta. Então, entender esse processo e entender que quanto maior for o infiltrado de gordura, pior vai ser o prognóstico do seu paciente. Outro aspecto importante, outra classificação importante foi a proposta por Patet em 1990, que se refere ao tamanho da retração. Então, no grau 1 dessa classificação, são as lesões em que estão pouco retraídas. A retração ainda não atingiu a superfície articular do húmero. No grau 2, a retração já é maior e ela atinge a região articular. E no grau 3, ela já passa a interlinha articular. Então, novamente, quanto maior o grau de retração, menor é a probabilidade do médico conseguir reparar essa lesão, porque o músculo está tão retraído que para ele tracionar esse tendão, ele não vai conseguir fazer isso facilmente. Terminamos então essa parte de classificação e vamos entrar então no momento que eu acredito que seja talvez o mais interessante dessa aula, que sejam as recomendações, né? Então, qual é o perfil de paciente que o tratamento conservador está indicado? Qual que é o perfil de paciente que não, o tratamento cirúrgico está indicado? Nós temos como artigo de referência
Esse trabalho que foi publicado na Journal of Bone Joint Surgery, a versão americana da revista, em 2012, ele está um pouquinho defasado, porque de 2012 para cá já tiveram novos estudos e eu vou mostrar eles para vocês. E provavelmente em poucos anos eu acredito que esse guideline que foi feito pela cirurgia, pela Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos de Ombro, será revisto, porque algumas indicações desse guideline provavelmente sofrerão algumas alterações. Então vamos lá às recomendações que foram feitas nesse guideline. Primeiro, para pacientes assintomáticos que apresentam ruptura total do manguito rotador. Pois bem, foi consenso desses autores que para esse paciente o tratamento cirúrgico não está indicado. Se o paciente ele está assintomático e mesmo assim apresenta uma ruptura do manguito rotador, não há necessidade de realizar nenhum procedimento cirúrgico, sendo a melhor opção, se esse paciente quiser talvez ganhar um pouco mais de força muscular, o tratamento conservador. Para pacientes sintomáticos com ruptura total do manguito rotador, até 2012, para esses pacientes então que apresentavam essas rupturas de caráter crônico, ou seja, não de origem traumática, então aqui novamente aquele paciente que desenvolve uma ruptura total por sobrecarga, né, por overuse, e que está sintomático, o reparo do manguito rotador ele está indicado, porém com uma força de recomendação fraca. Então até 2012 não existia forte evidência de que o primeiro tratamento para esse perfil de paciente seria o reparo, mas seria uma opção sim para esse perfil de paciente. Nos casos de ruptura do manguito rotador crônica e exercício, será que o exercício, e quando eu falo exercício, a fisioterapia estaria indicada para esses pacientes com ruptura do manguito rotador? Perdão, para lesões agudas do manguito rotador, não crônicas, lesões agudas. Nesse momento, os autores eles estavam inconclusivos, não tinha nenhuma evidência, nenhum trabalho para falar se para o paciente com uma ruptura aguda, traumática do manguito rotador, os exercícios, a fisioterapia poderia ter espaço. Como eu vou adiantar para vocês, hoje é consenso que para esse perfil de paciente jovem com lesão traumática, né, uma lesão aguda do manguito rotador, a melhor opção é o tratamento cirúrgico. Agora sim, para aqueles pacientes em que possuem ruptura no manguito rotador e são sintomáticos, né, o exercício e medicamentos, né, não esteroidais anti-inflamatórios, para esse perfil de paciente então com ruptura total, o exercício, o tratamento baseado em exercício e drogas anti-inflamatórias poderia ser uma opção. Nível de recomendação moderado. Então, pacientes, novamente, com ruptura total, perdão pessoal, na ausência de ruptura total, então, pacientes com rupturas parciais do manguito rotador, tá certo? Então, novamente, para pacientes com rupturas parciais do manguito rotador, de caráter crônico, que estejam sintomáticos. Esses pacientes seriam aqueles em que o tratamento conservador seria o mais indicado. Então, o nível de evidência, a força da recomendação desses autores foi de moderada. Agora sim, para pacientes com rupturas totais do manguito rotador de caráter agudo, acredita-se então que a cirurgia, como eu já disse, seja a melhor opção, embora ainda seja um nível de recomendação fraco. Então esse trabalho da Academia Americana de Cirurgiões de Ombro foi de 2012. Esse novo trabalho, que foi um comentário clínico que foi publicado nesse periódico recentemente, em abril de 2016, ele traz esses mesmos artigos que foram usados nesse trabalho. Além disso, ele já inclui novos trabalhos que foram desenvolvidos nesse período. E os autores, eu acredito que foram muito felizes em elaborar esse diagrama para tentar guiar a melhor escolha para o tratamento desses pacientes com rupturas do manguito rotador. Eles dividiram então os pacientes em 3 perfis, em grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1, que seria os pacientes em que a opção primária de tratamento é o tratamento conservador, é a fisioterapia. Quem seriam esses pacientes? Seriam
todos os pacientes com ruptura total de característica crônica com mais de 60 anos. Nós já vamos entender por que esse perfil de paciente tem indicação de tratamento conservador, assim como todas as rupturas irreparáveis, ou seja, aquelas rupturas extremamente maciças, muito retraídas, com grandes infiltrados de gordura, em que o reparo ele não está indicado. No grupo 2, seria o grupo de pacientes em que o reparo artroscópico ou em via aberta seria a primeira opção. Nesse caso, seriam todos os pacientes com rupturas agudas maiores que 1 centímetro. Então, novamente, aquele paciente jovem que não tinha dor no ombro, teve um trauma ou realizou um movimento em que teve a ruptura do manguito rotador maior de 1 centímetro, esse paciente tem indicação de tratamento cirúrgico. Outro perfil seriam todos os pacientes com ruptura total de caráter crônico, com idade menor que 60 anos. Então, vejam, eles colocaram 60 anos como um separador de águas. Se o paciente tem uma ruptura total crônica menor, mas ele tem menos de 60 anos, eles indicariam o tratamento cirúrgico. Se esse paciente tem uma ruptura total, porém uma idade mais avançada, o tratamento inicial deveria ser o tratamento conservador. O grupo 3 seria aquele que, novamente, o tratamento de escolha seria a fisioterapia, porém esses são pacientes que tendem a ter uma evolução mais complicada, uma evolução mais lenta, porque eles têm uma característica de serem mais sintomáticos. Quem são eles? São os pacientes com tendinopatia, os pacientes com rupturas parciais e os pacientes com rupturas totais, porém menores de 1 centímetro. Então, o que justifica esses grupos? Então, vamos lá com algumas evidências que justificaram a escolha desses autores para a elaboração desses 3 grupos. Primeiro, para o grupo 1, que o tratamento conservador inicial seria a opção. Nós sabemos que 43% dos pacientes acima de 65 anos com ruptura completa do manguito rotador, do supraespinhal, e que foram reparados artroscopicamente, apresentam evidência de cicatrização após 18 meses. Ou seja, a chance de falha do reparo nesses pacientes mais idosos é muito grande. Sendo assim, opta-se então pelo tratamento conservador nesses pacientes. Porém, o tratamento cirúrgico ainda não deve ser descartado, porque o que pode acontecer é realizar uma conversão de uma ruptura sintomática para uma ruptura assintomática. O que é isso? O paciente está com muita dor, está com déficit funcional. Faz-se a cirurgia para fazer o reparo, encaminha para a reabilitação. Esse paciente, então, ele vai ser submetido a todo o processo de reabilitação, para ganho de mobilidade, para ganho de força, e ele pode ir evoluindo funcionalmente com esse tratamento. E mesmo tendo a falha do reparo, não é incomum de observar pacientes que continuam bem, continuam assintomáticos e com uma boa capacidade funcional. Grupo 2, que é aquele grupo então que o tratamento cirúrgico precoce é a melhor opção. Então, as lesões traumáticas em pacientes jovens, ou seja, aqueles menores, que 40 anos, ativos e sem história de dor no ombro, elas apresentam um bom prognóstico para reparo no manguito rotador. Por quê? Porque os tendões desses sujeitos, eles são saudáveis, com bom trofismo e possuem excelente capacidade de cicatrização. Então, paciente jovem teve lesão traumática, a melhor opção é o tratamento conservador. Outro perfil de paciente também que faz parte desse grupo 2, em que o tratamento cirúrgico é a melhor opção, seria aqueles pacientes com lesões crônicas e completas, maior do que 1 centímetro, em sujeitos jovens, menor que 60 anos, que apresentam, uma vez que eles apresentam maior risco para a progressão da doença em longo prazo. Então, seria aquele atleta de final de semana, nos seus 50 anos, que gosta de jogar seu tênis e que começa a ficar muito sintomático. Esse paciente, então, com uma ruptura completa, o melhor tratamento seria o tratamento cirúrgico precoce para tentar minimizar a probabilidade de progressão da doença. O grupo 3, então, seria aquele em que o tratamento conservador maior, com uma duração mais longa, seria o indicado. Seria aqueles pacientes com tendinopatias, rupturas parciais, rupturas totais pequenas, uma vez que eles apresentam um bom prognóstico com o tratamento conservador e baixo risco para a progressão da doença em longo prazo.
Os estudos mostraram que apenas 10% de chance de progressão da lesão nas rupturas parciais em 2 anos e 25% nas rupturas completas menores que 1 centímetro em 3,5 anos. Então vale a pena encaminhar esse paciente, né, mesmo com uma ruptura completa, menor que 1 centímetro, ou nessa margem entre 1 e 1,5 centímetro, para o tratamento conservador como primeira opção. E, pensando no tratamento conservador, quais seriam os objetivos gerais para tratar esses pacientes, então, com rupturas parciais, rupturas totais em sujeitos com idade mais avançada, rupturas totais em lesões irreparáveis ou em rupturas totais pequenas em sujeitos ativos e jovens, né? Então, os objetivos seriam redução da dor, restabelecimento da amplitude de movimento passiva e do controle ativo do movimento, correção postural e de fatores biomecânicos predisponentes do impacto do ombro, aumento da força e da resistência muscular glenumeral e escápulo-torácica, aumento da função, de modo geral, do membro superior e, futuramente, prevenção da progressão da doença. Então, esses objetivos, eles, na maioria das vezes, são realizados de forma continuada. Então, na maioria das vezes, o paciente chega com queixa primária de dor e incapacidade de elevação ativa do membro. Então, nessa fase, esses 2 objetivos serão os primeiros a tentarem ser alcançados. Em seguida, conforme o paciente ele vai melhorando a intensidade da dor, começa a ter o controle ativo, os exercícios para ganho de força e resistência muscular passam a ser os principais. Esse trabalho é um dos maiores trabalhos que temos sobre tratamento conservador para pacientes com ruptura total do manguito rotador de origem atraumática. Então, são aquelas rupturas crônicas atraumáticas, né, de sujeitos que tiveram então essas lesões. Artigo publicado em 2013 num dos maiores periódicos de lesões do ombro que temos na atualidade. Eles acompanharam 452 pacientes com ruptura total atraumática do manguito rotador. Aqui está a porcentagem do grau de retração dessas lesões e aqui a porcentagem de cada tipo de lesão, levando em consideração o número de tendões que foram envolvidos. Então vejam que a maioria desses pacientes tiveram somente ruptura do supraespinhal, que segundo aquela classificação que eu mostrei para vocês seria o estágio 1. E a segunda, a mais comum, é a do supraespinhal e do infraespinhal. Foi realizado um programa de intervenção de até 12 semanas, composto por exercícios diários para ganho de mobilidade passiva e ativa do ombro, flexibilidade da cadeia anterior e da cadeia posterior e exercícios para correção postural. Os exercícios de fortalecimento para o ombro e escápula eram feitos 3 vezes por semana, a partir do momento que o sujeito já tivesse ganho de controle ativo e a sua dor quando a dor já estava controlada. Os autores observaram que após 2 anos da intervenção, os sujeitos apresentaram melhora clinicamente relevante da capacidade funcional e da amplitude de movimento ativo. Após 2 anos da intervenção, 16% dos sujeitos foram perdidos, então não temos informações o que aconteceu com esses sujeitos. 26% foram submetidos à cirurgia e aproximadamente 60% estavam bem, estavam com uma boa capacidade funcional e estavam com sua dor controlado. Então esse é um bom estudo que nos mostra que mesmo nesse perfil de paciente, então com ruptura total atraumática, o tratamento conservador, quando bem indicado, parece ter o seu lugar. Esse daqui, só para ilustrar, depois na parte prática ilustraremos alguns dos exercícios, são alguns exercícios que foram realizados nesse estudo que eu acabo de citar. Então foram feitos exercícios passivos, como os pendulares, exercícios ativos assistidos de rotação, de elevação, exercícios para alongamento e correção postural, exercícios ativos, tentando sempre corrigir padrões aberrantes de movimento, como a discinese tipo 3, que nós discutimos previamente. Feitos alongamentos da cadeia posterior, que nós falamos o problema relacionado com a cápsula, alongamentos para o peitoral menor, nós também conversamos sobre isso.
E em seguida foi dado início aos exercícios de fortalecimento, exercício para o manguito posterior, exercício para o serrátil anterior, para o trapézio médio, trapézio médio inferior, serrátil anterior e aqui supraespinhal. Aqui só para ilustrar que na imagem ele está fazendo um empty can, né, uma lata vazia, mas nós já conversamos que esse exercício não deve ser indicado para esse perfil de paciente, uma vez que aumenta a sobrecarga sobre a área da lesão e possivelmente pode facilitar a progressão da doença. Esse estudo, publicado em 2015, também num periódico super reconhecido na área médica, acredito que seja para a gente o maior nível de evidência para o tratamento conservador de rupturas do manguito rotador, rupturas atraumáticas do manguito rotador. Foram sujeitos com mais de 55 anos, todos eles estavam sintomáticos de lesões atraumáticas completas, isoladas do manguito rotador, confirmadas por exame de imagem, confirmadas por exame de ressonância magnética, e todos eles apresentavam amplitude completa de movimento, ou seja, nenhum deles tinham capsulite adesiva. Foram 180 ombros randomizados em 3 grupos. O grupo 1 realizou somente fisioterapia, o grupo 2 realizou fisioterapia mais acromioplastia e o grupo 3 realizou o reparo do manguito rotador, acromioplastia mais fisioterapia pós-operatória. O tratamento conservador foi, na primeira fase, um período de 6 semanas, na qual foi dado ênfase para o restabelecimento da mobilidade passiva do ombro e treinamento dos músculos responsáveis pela estabilidade escapular. Na fase 2, num período de 6 a 12 semanas, foi dado como objetivo a restauração da mobilidade ativa de forma progressiva. Em breve também vamos discutir como que foi feito esse trabalho. E aqui só tem um erro, perdão pessoal, aqui no slide. Na fase 3, que foi de 3 a 6 meses, foi dado ênfase então para o ganho de força e de resistência muscular. Então vejam que o programa foi bem conduzido, foi um programa na qual os objetivos tinham que ser cumpridos para que as fases elas eram então evoluídas. Como resultado, os autores observaram que após 2 anos da avaliação inicial, os 3 grupos apresentaram melhora da dor e aumento da capacidade funcional sem diferenças entre eles. Então, dado interessantíssimo, achado muito interessante desse ensaio clínico randomizado. Porém, algo que foi encontrado nesse estudo e que merece a nossa atenção é que após 2 anos da avaliação inicial, os grupos que não realizaram o reparo cirúrgico apresentaram progressão da lesão. Então, nós não temos informação como que esses pacientes ficaram com mais tempo, né? Após 4, 5, 10 anos, se o tratamento conservador ele continuou sendo tão efetivo quanto o tratamento cirúrgico. Mas cabe o nosso cuidado de acompanhar e orientar esses pacientes a continuarem com seus programas de exercício, então, e caso voltem a sentir algum sintoma, que procurem novamente, né, os profissionais mais adequados.